Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Tá bom, então tá bom. Estamos bem, estamos acordados, né? Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas à comunidade espírita Ramatiz. Meu nome é Valciano, sou trabalhador aqui da casa e estou muito feliz em ter essa conversa fraterna com vocês. Eu acho que o movimento da gente estar aqui disponível já diz muito do que a gente está buscando, né? Do que cada um e cada uma de nós, e aí eu me incluo, busca. Sempre nos aprimorar, sempre melhorar, sempre ser a nossa melhor versão. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Alguém está vindo aqui na comunidade pela primeira vez? Levanta a mão. Que ótimo, bem-vindos, viu? Bem-vindas. Aqui, ó. Não precisa ter vergonha, não. E hoje a nossa conversa, nós vamos trabalhar com um capítulo do livro Vinha de Luz, o capítulo 116, e o tema é Não Só. E aí a gente vai... Quando eu vi o tema, eu falei assim, gente, o que será que Emmanuel quer nos reforçar com a gente, né? Que eu acho que é fazer voltar para a nossa memória esses aprendizados. E aí depois eu fui compreendendo um pouquinho o que esse não só quer dizer. Então a gente vai conversar juntos sobre isso. Mas antes da nossa vibração inicial, né, que nós já estamos nesse tratamento, né, essa conversa fraterna já é um tratamento para mim e para vocês também. Eu queria muito que nós pensássemos como que cada um e cada uma de vocês está chegando aqui na comunidade. A gente sabe que todo mundo saiu de um lugar, tem muita gente que está de férias, veio de casa, né? Tem muita gente que está trabalhando, estava no trabalho, tem muita gente que estava na correria, né? No movimento do dia a dia e tirou esses 40 minutinhos para vir aqui agora na comunidade. Então eu queria que a gente pensasse assim, como que eu estou chegando? Como que eu chego agora, às 19h13? Como que eu estou? Porque a gente precisa muitas das vezes buscar essa presença, né? Buscar estar presente. E a melhor forma da gente se sintonizar com a nossa presença é trazendo a nossa verdade. Eu estou cansado, eu estou triste, eu estou feliz. Hoje o dia foi punk, eu estou chateado. E isso a gente precisa, né, trazer para essa consciência. Esse é o espaço, né, da gente trazer e de pensar como que a gente está, como que eu estou. Então, cada um nessa vibração inicial vai pensando um pouquinho em como está. E aí a gente pede para Mestre Jesus, a gente pede para toda a equipe espiritual aqui da casa, que esteja conosco nessa conversa fraterna, nos iluminando, nos guiando, protegendo, acolhendo os nossos sentimentos, as nossas sensações e nos fazendo presentes, presentes no presente. Esse é o convite. Que Mestre Jesus nos guie, nos proteja e nos alimente com seu amor, com a sua beleza, com a sua fé. Que esse seja um espaço de busca e de cura também. Que assim seja. Então, bora lá. Agora presentes, né? Todo mundo está aqui. Bora lá conversar um pouquinho sobre esse tema. E eu queria que, para um pouco mobilizar essa nossa conversa, que vocês pensassem um pouquinho também o que vocês entendem por caridade. O que é caridade? Quando eu penso em caridade, qual a primeira palavra que vem na minha mente? Pensem aí, quando eu penso em caridade, vem o que na mente de vocês? Alguém quer dar um chute? Caridade é ajuda. O que mais? Doação. Mais alguma coisa quando a gente pensa em caridade?
acolhimento, fraternidade. Então, quando a gente pensa em caridade, cada um e cada uma vai trazer para o seu coração um conceito, algo que acredita. E aí, nesse capítulo, Emmanuel, claro, com a psicografia do nosso querido Chico, vai ampliar um pouquinho o nosso olhar sobre isso. Então, esse capítulo ele começa, geralmente, Emmanuel ele fala, antes, né? Antes mesmo disso, eu tinha esquecido que quando eu penso em caridade, e aí trazendo um pouco a forma que eu penso, eu sempre lembro de um mantra que eu ouvi muito. Eu ouvia muito esse mantra, e esse mantra dizia assim: onde o amor e a caridade, Deus aí está. Era mais ou menos assim: onde o amor e a caridade, Deus aí está. E aí a gente ficava repetindo muito esse mantra. Então, para mim, caridade, amor, é essa presença grande de Deus, é essa presença forte. E, junto com tudo isso que vocês disseram, a gente vai receber um pouco esse ensinamento de Emmanuel, como eu disse, né, junto com Chico. E ele começa sempre com um versículo bíblico. Eu sempre gosto, das minhas conversas, de trazer literalmente o texto, colocar um pouquinho o que eu penso, e com o texto vocês também vão pensando, vocês também vão refletindo sobre ele. Porque eu acho que a ideia é a gente refletir e o que toca em vocês, no que para cada um pode tocar de uma forma diferente, mas vou apresentar um pouquinho uma versão, que é um pouco do que eu pensei quando eu li, e aí vocês também vão me ajudando nesse processo, cada um trazendo para o seu coração o que chama mais atenção. Então, Emmanuel começa num versículo que está lá em Filipenses, no capítulo 1, e ele traz o versículo 9, e fala assim: e peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo está escrevendo para os filipenses, e aí só fazendo um adendo, né, um recorte desse versículo, Paulo está escrevendo para os filipenses, reforçando que eles precisam ter força, ter coragem, reforçando que eles precisam amar. Em alguns trechos, quando a gente for olhar na Bíblia, ao invés de caridade vai estar escrito amor. Onde o amor e a caridade, Deus aí está, né? Então, e ele está pedindo assim: olha, amem mais, que a vossa caridade, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em conhecimento. E aí, trazendo um pouco dessa reflexão, Paulo, nesse capítulo, ele está reforçando junto aos filipenses que a caridade, que o amor, seja sempre acompanhada de sabedoria, de compreensão. Ele está falando assim: olha, a caridade precisa ser um comportamento, uma ação. Gravem isso, porque Emmanuel vai repetir muito isso para a gente. A caridade como comportamento, como ação. E quando ele fala que abundar, né, ele fala assim, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Abundar é crescer continuamente. Que vocês possam, na medida que vocês são, né? Você é caridade, você não está caridade, você é caridade, você possa adquirir mais conhecimento, mais sabedoria. E ele pede assim aos filipenses que amem, que sejam caridosos, sempre mais e melhor, com a ajuda do conhecimento e da sabedoria que vem de onde? Vai vir de Deus, né? Vai vir desses ensinamentos maiores. Então, Paulo está conversando com os filipenses e Emmanuel recorta esse trecho para nos ajudar a refletir um pouquinho mais sobre caridade. E ele começa falando assim, depois do trecho vem assim: olha, a caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o espírito divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Emmanuel já começa a falar para a gente assim: olha, a caridade, nas menores manifestações que a gente atua, que a gente faz, é sublime. Mas muitas das vezes a gente limita a caridade a uma coisa só.
A gente limita a caridade a, nesse caso que ele está dizendo, a oferecer dádivas materiais às pessoas que estão necessitadas. Então a gente coloca a caridade num potinho, limitando, e olha, eu estou fazendo caridade, estou oferecendo um pão, eu estou oferecendo um alimento, eu estou oferecendo agasalho. É sim caridade. Mas o espírito divino e sublime da caridade vai mais além. E é isso que ele quer nos convidar a refletir sobre isso. E eu sempre lembro, eu estava pensando, quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando nas dimensões da vida da gente. Porque a vida da gente não é só espiritualidade, né? Nós estamos numa casa espírita, nós estamos exercitando a nossa dimensão espiritual. A vida da gente é família, nós somos formados do trabalho, nós somos formados de afeto, nós temos uma dimensão de afeto, dos amigos, das pessoas que a gente ama, dos nossos companheiros, companheiras, nós temos uma dimensão política, nós temos uma dimensão, então, nossa vida são muitas dimensões que nos compõem. E às vezes, eu fiquei pensando assim, olha, quantas vezes nós nos limitamos em alguma situação que a gente passa. Por exemplo, eu estou passando uma dificuldade, estou passando por uma situação num campo da minha vida, sei lá, seja no campo familiar, seja no campo da fé espiritual, e eu limito. Eu não amplio isso, eu não olho para o outro lado, eu não amplio esse olhar. Então, para além de olhar a caridade sobre um outro prisma, eu acho que é um convite para também a gente olhar as nossas questões, os nossos problemas, para além daquilo que a gente está vendo. A gente precisa, muitas das vezes, estamos passando por uma situação difícil. E eu olho para essa situação e coloco minha energia toda nela. E muitas das vezes eu esqueço deixa eu virar aqui para esse lado aqui e olhar para o outro lado dessa situação. Por que eu estou gastando minha energia só aqui? Se eu posso ampliar isso e talvez minimizar essa dor, minimizar esse sofrimento. Então talvez com esse trechinho, pelo menos para mim, ficou claro, falando assim, Valciano, sabe aqueles dias que você olha para a dificuldade e só fica nela? Então, bora olhar para esse outro lado aqui, equilibrar o olhar, e você vê que tem uma saída, tem uma luz, porque você está batendo tanta cabeça nisso aqui, que não consegue perceber o amor de Deus, que é muito grande, e que está sempre ali, disposto a nos ajudar, seja na forma de amigos, seja na forma de pessoas que cuidam da gente, né, que rezam pela gente, que estão aí disponíveis, a nossa família, né, as pessoas do nosso trabalho, às vezes uma ligação inesperada, às vezes uma mensagem no WhatsApp, que você está ali, ninguém mais liga, né, gente? Ninguém liga mais não, mas às vezes manda uma mensagem e você fala assim, cara, que bom, estava precisando disso hoje. Então, assim, olhem para as situações que a gente está vivendo nas diversas dimensões da vida e não encaixem, não limitem elas. Assim como a gente não pode limitar a questão da caridade. Então, para as outras dimensões, a gente precisa também olhar de uma forma mais ampla. Para qualquer dificuldade que a gente esteja passando, né? Se alguém está aqui com alguma dificuldade, sempre pense nisso. Deixa eu abrir o meu olhar para ver, porque a resposta está ali. Às vezes só eu fiquei gastando energia só olhando para o problema e às vezes não consegui ampliar o meu olhar, me limitei ao problema. Ok? Emmanuel continua dizendo para a gente, olha, a caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indisponível é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Ele vai estar reforçando muito isso, porque quando eu limito a caridade a uma coisa só, eu esqueço que eu posso ampliar ela para muitas outras perspectivas. E quando ele fala abunde em conhecimento elevado, é porque a gente está aqui na Terra, meus irmãos, para aprender a cada dia. Se a gente
é inflexível, né, aos ensinamentos que a gente tem toda hora, a gente vai acabar repetindo os mesmos erros sempre. E eu falo por experiência própria, viu? Às vezes estou ali, eu de novo, repetindo o mesmo erro, e eu devia ter aprendido ali atrás, e estou aqui batendo cabeça de novo. E aí, depois, quando cai minha ficha, eu falo assim, deixa eu fazer diferente agora. E aí, quando eu mudo um pouquinho a rota, é uma mudancinha pequena que eu faço, pronto, deu certo. Pode ser que eu vá repetir de novo, porque nós estamos aqui para aprender sempre. Mas que bom que a gente tem a oportunidade de aprender sempre também, né? E aí, olhando para isso, que a caridade ela nos pede, né, esse novo olhar, eu lembrei de uma fala do Haroldo Dutra Dias, que é um espírita, um palestrante espírita famoso, que ele fala assim, olha, o verdadeiro ato de caridade é aquele que nos transforma internamente. Olha que bonito isso, né? O verdadeiro ato de caridade nos transforma internamente, pois ao nos engajarmos verdadeiramente com o sofrimento do outro, passamos a praticar a alteridade, ou seja, enxergamos o outro como extensão de nós mesmos. Hoje a gente está num mundo em que a gente enxerga o outro, muitas das vezes não como uma extensão da gente, porque se a gente enxergasse como extensão da gente, a gente queria mais amor para o mundo, a gente não teria guerras, não teríamos guerras acontecendo, não teríamos disputas das mais diversas acontecendo, porque a gente realmente, né, eu pratico a alteridade me faz enxergar o outro como eu me enxergo. E como é bom a gente se enxergar da forma mais amorosa possível, como seres errantes, como seres que estamos para aprender. E quando a gente enxerga isso no outro, tudo fica mais leve. Eu sempre gosto de falar isso, e uma vez uma amiga minha, conversando com uma amiga minha, a gente chegou nessa conclusão. A gente estava tentando mudar, ó que loucura, a gente tentando mudar uma pessoa, querendo que uma pessoa mude. Aí, nós vamos fazer, e vai mudar, e nós vamos. E aí, a gente conversando, falando assim, nós estamos loucos, né? Nós estamos loucos querendo que o outro mude. Nesse dia, eu acho que nunca ficou tão claro para a gente que ninguém muda ninguém. Eu acho que é por isso que eu sempre falo, quando eu venho aqui nas conversas, eu falo assim, gente, ninguém muda ninguém. Eu mudo. Eu posso me mudar. E a minha mudança vai refletir nos movimentos dos outros, que vão escolher mudar ou não. O outro vai escolher mudar se ele quiser mudar. E nesse dia ficou muito claro isso, né? Quando eu enxergo o outro como extensão de mim, eu vou enxergar o outro também com isso, sem as cobranças, essas cobranças que a gente coloca para o outro. Você tem que ser assim, ó. Você tem que ser desse jeito. Você tem que bora mudar, porque... Então eu acho que o exercício maior desse convite, que é um ato de caridade também, nos acolher e acolher nas nossas questões e dificuldades, é isso, né? E aí, o Haroldo Dutra Dias vai falando assim, olha, nesse sentido, quando a gente pratica a caridade dessa forma, a caridade deixa de ser um ato pontual. Lembra do que o Emmanuel disse lá no início? A caridade como doação é bacana, mas não é só isso. Tem um Espírito Divino que age nisso, que a gente precisa entender. Então a caridade deixa de ser um ato pontual e passa a ser uma postura de vida. Eu não estou caridoso, eu sou caridoso. Porque para o nosso ego é muito fácil, né? Eu ajudei, eu fiz, e muitas vezes, inclusive, até fala, divulga, publiciza, né, isso. Mas ele está nos lembrando assim, olha, quando a caridade nos transforma internamente, isso vira uma postura de vida e é um compromisso diário com o bem-estar do próximo. Se os nossos governantes soubessem disso, né, eles não estavam guerreando tanto aí, né? Não soubessem, né? Não
praticassem isso, né? A caridade como postura de vida, um compromisso diário com o bem-estar do próximo. É um pouco isso que Emmanuel está reforçando isso com a gente, de não estar caridoso, mas ser caridoso. Ter isso, ter a caridade, ter o amor como postura de vida. E aí ele vai falar assim, olha, certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas nos tempos modernos distribuem energia e poder automaticamente. Então ele está falando assim, olha, a gente pode fazer caridade, né? Distribuir pão, mas se a gente continua sem fazer a nossa mudança interna, sem ser uma postura de vida, se a gente fica na ignorância, no sectarismo, eu me amo, eu sou o melhor, eu sou o mais do mundo, a última bolacha do pacote, será que não falta a assistência caridosa para mim? Porque ele fala assim, ó, espalhar o bem não é só transmitir. É importante, é. A gente sabe que tem muitos irmãos que precisam, a gente precisa fazer isso. Mas não é só isso. Porque muitas máquinas automaticamente distribuem energia e poder. Até as máquinas fazem isso, elas espalham energia, espalham automaticamente. E esse talvez seja o maior convite para a gente, né? O maior convite é da gente ser iluminado, né? Por todos os ensinamentos do Mestre Jesus. E isso faz parte, né? A caridade, o amor, faz parte dessa missão do Espiritismo, né? Que não é apenas comprovar a vida imortal. Nós somos espíritos numa experiência carnal. Nós não somos isso aqui, porque isso aqui daqui a pouquinho, tchau, tchau. Esse corpo vai, mas o espírito, que é a nossa essência, ele permanece. E com todas as nossas experiências, tá? Com tudinho, tudinho. E aí, o reforço é que, assim, a missão do Espiritismo também precisa acender a luz na lâmpada da nossa consciência para que a gente ilumine o nosso próprio mundo e a gente consiga iluminar o mundo de quem está perto da gente. Então, quando a gente tem essa consciência de que os meus atos, as minhas ações, a minha postura diante da vida, o meu bom dia que eu dou para uma pessoa que eu vejo na rua, ou sei lá, eu saio do prédio, entro no elevador, não olho para a cara de ninguém, talvez o bom dia, naquele dia, para aquela pessoa, signifique muita coisa. Então, essas pequenas ações vai acender na nossa consciência, a luz na nossa consciência, para que a gente ilumine o nosso mundo primeiro. Lembra que eu falei? Eu não mudo ninguém. Eu faço a transformação em mim e a minha transformação, ela faz o movimento com as outras pessoas. E aí, eu ilumino o meu próprio mundo para eu poder conseguir, talvez, iluminar o mundo das outras pessoas. Esse é o convite, né? A caridade como postura de vida. E Emmanuel segue nos convidando, olha, caridade essencial é intensificar o bem sobre todas as formas respeitáveis. Intensificar o bem, meus irmãos, olha que convite é esse, né? Intensificar o bem sobre todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem na vida superior. Então, quando eu olho para a caridade, eu tenho uma postura de caridade diante da vida, eu ajudo outras pessoas para que elas possam se renovar. É um tipo complexo de manada diferente, sabe?
Quando eu faço as coisas, eu estou ali ajudando, eu estou mostrando para o outro que aquilo é importante, e de repente aquele outro está comigo. Aí a gente vai fazendo as coisas, de repente a gente já tem 3 pessoas fazendo, aí a gente vai seguindo, de repente tem 10 pessoas fazendo, e de repente a gente mobilizou um monte de gente para fazer continuamente aquilo. Então, quando eu tenho essa postura de caridade, de amor, eu movimento, eu mobilizo para que outros renovem também. Esse é o grande objetivo, meus irmãos. A gente está aqui para a gente aprender um pouquinho, e pode ter certeza que eu vou ser o primeiro que vou voltar mais umas trilhões de vezes, porque ainda sou muito falho. Então, ainda tem que aprender muita coisa. Então, a dinâmica é assim, eu tenho que dar um passinho. E se eu conseguir dar esse passinho, ai, que bom, que bom. Já vou na próxima experiência, vou dar mais um passo, e daqui a pouquinho, lá na frente, depois de, sei lá, bilhões de outras encarnações, a gente vai chegando, né, na angelitude, a gente vai chegando, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai se elevando. Esse é o grande compromisso, esse é o grande convite que a gente tem para a nossa vida, né? E para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Saber no sentido de ser, né? De ser caridoso. Então, eu dou e eu sei. Eu aprendo a cada dia, eu aprendo com cada experiência. E ele segue falando assim, olha, muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Às vezes, se eu apenas dou e estou falando assim, olha, isso é caridade, sem ter esse espírito divino da caridade, às vezes eu posso ter uma presunção que não é tão bacana. E se eu apenas estudo, eu apenas sou um teórico da caridade e não ajo, não faço nada, também eu estou de um outro lado. Lembra daquela linha que a gente precisa equilibrar? Então, eu preciso só entender que eu preciso juntar esses 2 movimentos de expressar a caridade no meu dia a dia, nas minhas ações, e, claro, ser caridoso na palavra e na extremidade, nos extremos que a gente já disse. Por quê? Bondade, conhecimento, pão e luz, amparo, iluminação, sentimento, consciência, são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então, olha, bondade, conhecimento. Pão, bacana, luz. Amparo, preciso amparar. Iluminação, preciso ser para eu poder conseguir iluminar. Esses arcos divinos integram o círculo perfeito da caridade. Emmanuel nada mais está nos convidando, meus amigos, para que a gente possa realmente ser essa caridade, ser instrumento de caridade, né? De amor. Não só receber e dar, mas ensinar e aprender. E aí, a gente vai buscar nos estudos, né, espíritas, na nossa base, né, o que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos sobre isso. Então, lá na questão 886, há uma pergunta assim, olha, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E a espiritualidade responde, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso não é ser caridoso, meus irmãos? Pensa, benevolência para com todos, não só para com as pessoas que a gente ama. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Olha quanto de evolução que a gente precisa ter para a gente entender que ser caridoso, ser caridade, é exercitar isso no nosso dia a dia.
E Kardec fala, olha, o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Lembra daquilo que a gente falou lá atrás, né? Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E como eu enxergo o outro como irmão, é óbvio que eu vou desejar o melhor. Então a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidades de indulgência, e nos proíbe humilhar um infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Então, olha que exercício de ser caridade, né? Que exercício imenso, que Kardec, junto com a espiritualidade, vai reforçando esse ensinamento que Emmanuel nos deixa. E aí, eu também fui olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, que é um capítulo da caridade, e aí eu convido todos e todas vocês para depois buscarem, quem tiver o Evangelho, quem não tiver, aqui na nossa biblioteca também tem. Paulo vai falar lá no capítulo 15, numa explicação, né, sobre a caridade, ele vai falar assim, olha, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, no céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Então, a caridade, o amor, é a base do Espiritismo. E Emmanuel, Kardec, junto com a espiritualidade, Paulo, novamente aqui está reforçando com a gente, que a gente precisa, para além do praticar, a gente precisa ser. E ser é nos nossos atos, ser é no nosso dia a dia, ser é no nosso acolhimento com a imperfeição do outro, é na nossa prática. É amar sem medida. Esse é o convite do Mestre Jesus para a gente, que a gente ame sem medida. Esse é o grande convite. Porque o Cristo, ele foi o iniciador da moral mais pura, que é a moral evangélico-cristã. E é essa moral que vai renovar o mundo, né? Aproximar os homens para que eles sejam irmãos. Há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral. E isso vai transformar a terra. Então a gente só consegue transformar a terra agindo, meus irmãos, fazendo. E a gente precisa se espelhar nesse homem, que só foi amor, que só nos deixou o amor. Se a gente conseguir, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, eu sempre penso nisso, né? Se Jesus estivesse aqui, ele faria o que nessa situação? Amava. Eu sempre lembro isso, amava. Ele acolhia, ele respeitava, ele auxiliava, ele ajudava, ele abraçava, ele pegava na mão. Então, às vezes, a gente só precisa fazer isso. Quando a gente estiver na dúvida, se Jesus estivesse aqui, o que eu faria? Deixa eu te dar um abraço, meu irmão. Eu sei que não vai resolver o seu problema, mas esse abraço é para te falar que eu estou aqui com você. Que é um pouco que o Mestre Jesus fala para a gente, que às vezes a gente está limitado e não consegue escutar. Ele está falando para a gente todo dia, toda hora. Eu estou aqui com você. Deixa eu fazer a minha parte. Quando a gente fala assim, eu entrego, né? Eu entrego. Mas a gente entrega assim, meu Deus, deixa eu segurar esse negócio aqui. Então, quando a gente entrega, entrega, meu povo. É difícil? É. Mas quando a gente entrega, entrega. Ele vai fazer. E vai acontecer aquilo que precisa acontecer. Né? Aquilo que precisa acontecer, lembra, né? Para o nosso aprendizado, né?
para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que possamos ser melhores. Não dá para a gente passar por aqui sem fazer nada. Essa, pelo menos para mim, está sendo uma grande pergunta, né? E hoje eu acho que eu até postei isso, não sei, eu mandei para uns amigos, né? Às vezes a gente entra num modo, a gente está ligado muito no 220 e a gente passa pela vida e a gente não vive. E tem tanta coisa para nos distrair, né? Tem o celular, tem, né, tanta coisa que pode nos distrair e às vezes a gente está esquecendo do mais importante, que é cuidar do outro. Às vezes uma ligação, às vezes uma mensagem. Eu gosto de ligações, eu acho que se ligar parece que você está fazendo um exercício maior, assim. Nossa, me ligou, coisa boa. E assim, é você demonstrar que você se importa com o outro, com a outra. E quando a gente faz isso, a gente está cuidando, a gente está sendo luz, a gente está sendo sal, porque o convite é para que a gente seja assim. Quando Emmanuel nos convida, não mais, né? Não só isso, né? Não é só isso. Para todas as situações que a gente vive, sempre tem um outro lado, assim como a caridade, né? Tem essa outra percepção, como eu disse para vocês lá no iniciozinho, para as outras situações que a gente está vivendo, sempre vai ter. Não é só isso, não é só esse ponto. A gente não pode ficar preso a um olhar só. Então esse sempre é o grande convite. E o maior convite que o Mestre Jesus sempre nos lembra, e eu queria lembrá-los e lembrá-las, é que todos nós somos sal da terra e luz do mundo. Todos vocês, todos nós. E nós somos deuses, né? Jesus já falava isso para a gente, vós sois deuses. Se Jesus me disse isso, então eu tenho que expressar essa minha divindade. E como eu me expresso essa minha divindade? Sendo amor, sendo caridade, sendo companheiro, sendo companheira. Eu expresso a minha divindade onde todos os outros viraram a cara e eu vou lá acolher. Eu expresso a minha divindade quando eu percebo que eu posso fazer a diferença naquele lugar onde eu estou. É tão engraçado isso, né? Aqui está tão pesado, está tão... Uma prece que eu faço, talvez possa ser a diferença. Uma prece assim, íntima, né? Eu penso assim, Deus, ilumina esse espaço, né? Nos proteja, acolha as dores das pessoas que estão aqui. A gente parar e fazer uma prece, às vezes a gente está... É o nosso melhor que a gente está oferecendo naquele lugar, ao invés de sermos reativos, né? Então, muitas das vezes o convite é para que a gente seja reativo. Então, vamos lembrar que nós somos deuses, que nós somos sal da terra e luz do mundo, que nós somos caridade, que nós somos amor. E quando a gente tiver dúvida disso, pensa nisso que eu estou falando para vocês, porque é sempre o que eu penso. Nossa, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria, hein? Ele amaria. A minha resposta sempre é essa. Ele amaria. Lembra daquela mulher no meio da praça, foi jogada lá para ser apedrejada, e Jesus chega para aquelas pessoas, né, e fala assim, olha, é da lei, né, fazer isso, apedrejar, mas ele faz com que aquelas pessoas que eram manada naquele momento, então às vezes a pessoa estava ali, quietinho, né, viu um monte de gente lá com pedra na mão, nem estou sabendo o que é, eu já vou, pego minha pedra para atacar. E aí Jesus fala assim, olha, quem não tiver pecado aqui, ó, tá tudo certo, mas quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E aí as pessoas foram jogando as pedras no chão e foram saindo. E esse talvez seja o maior convite de amor e de caridade
que Jesus nos faz hoje, né? Quando ele acolhe aquela mulher. Ele fala assim, olha, eles não te julgaram, eu também não. Vá e não peques mais. Então, imagina você quebrar uma regra, né? Uma regra que existia. Tá, você foi pego em adultério, vamos para a rua para a gente te matar. Imagina você quebrar uma regra com acolhimento e com amor. Jesus fez isso. Ele nos ensinou. Certamente a gente estava lá jogando nossas pedrinhas. Possivelmente a gente estava lá fazendo essa nossa parte, né? De não acolher. Que bom que a gente está aqui hoje e que a gente pode aprender que o acolhimento, que o amor é caridade, é ser caridade, né? E no início eu perguntei para vocês como que vocês chegaram, né? E agora eu pergunto de novo, fazendo um check-out, como que a gente se sente agora? Pensem só, tragam para a mente de vocês, como que eu estou me sentindo agora? Sempre é bom a gente fazer essas reflexões. Nos estudos eu gosto sempre de fazer isso, porque até para pensar em que essa conversa, claro, a gente está quase terminando, em que essa conversa me toca, né? Onde que ela me abraça, né? Onde que ela me... O que eu preciso fazer com isso? Acho que pronto, é essa a pergunta. O que eu faço com isso? Essa pergunta primeiro é para mim, tá, gente? O que eu faço com isso? Que atitude nova eu vou ter depois de que eu me escutei, né? De que eu estudei isso. E aí eu devolvo para vocês nessa ideia do como eu estou me sentindo agora, para que vocês também possam pensar que atitudes novas, né, a partir desse estudo, a partir desse olhar amoroso de Emmanuel e de Chico para a gente, a partir da base do Espiritismo, que é a caridade, né, o amor, o que eu preciso fazer de diferente? Se a gente não conseguir fazer nada, tá tudo certo. Tem problema. Mas se a gente conseguir fazer uma coisinha sequer, é esse pouquinho que vai iluminar o mundo e que vai mostrar para o outro que a gente também dá conta de fazer a diferença. E que vai ajudar o outro para que ele seja caridade também. Então esse é um pouco do convite que eu quero fazer para vocês, para que a gente possa, agora, nesse momento final do passe e do acolhimento, né? A gente possa olhar para essa imagem, deixa eu apagar essa luz aqui para ficar melhor. A gente possa olhar para essa imagem e antes da gente fechar os nossos olhos, que vocês possam se imaginar nesse abraço aconchegante com o Mestre Jesus. Sintam-se abraçados, sintam-se abraçando o Mestre Jesus agora, tá bom? Então a gente fecha um pouquinho os nossos olhos só para a gente entrar nesse movimento, que a gente possa ser luz, ser amor, que a gente possa, nesse abraço, ser acolhido nas nossas dores, ser acolhido nos nossos medos, nas nossas incertezas, e que esse abraço nos reconforte. E agora nossos irmãos passistas vão iniciar o passe, que a gente receba amorosamente essas energias, que elas possam ser e fazer a diferença na nossa vida. E seguimos abraçados com o Mestre Jesus, porque a gente tem muita coisa
para falar para Ele, mas é de coração para coração. O coração da gente fala muito, muito, muito. A gente só precisa deixar se abrir para isso. Mestre Jesus, hoje, a partir dos seus ensinamentos, o convite foi para que nós possamos ser caridade. Ter uma postura de caridade na vida. Essa postura que nos eleva, que nos possibilita ser a nossa melhor versão. Nos ajude, Pai, para que a gente possa exercitar no dia a dia essa postura amorosa. Nos auxilie nas nossas dificuldades, nos proteja, acolha as nossas dores, acolha as nossas imperfeições. Todos e todas somos convidados a fazer a diferença no mundo. Esse é o convite do Mestre para cada um de nós hoje. Amar, amar, amar mais e mais. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Nos convidando para que a gente possa ser nossa melhor versão. Pedimos, Mestre, também que esse abraço aconchegante, esse abraço de cura, chegue em nossas casas. Esse abraço tão amoroso e afetuoso, essa energia amorosa, chegue em nossas casas, nas casas das pessoas que estão precisando, nesse momento, do teu acolhimento e do teu amor. Chegue nos hospitais, nas pessoas em situação de rua. Toque naquelas pessoas que precisam mobilizar a paz no mundo. Que essa energia amorosa transforme, cure, modifique. E o primeiro a ganhar com isso somos nós, os primeiros. E aí, amorosamente, depois desse abraço tão apertado, em que nós nos sentimos aliviados agora, né? Felizes, radiantes, por sentir o amor de Deus na nossa vida, cuidando de cada um e cada uma de nós. Nós fazemos uma profunda reverência para o Mestre Jesus. E nos despedimos dele, na certeza de que ele sempre está ao nosso lado, sempre está disposto a nos auxiliar, nos ajudar. E aí a gente vai voltando para cá, retornando aqui para o nosso corpo físico. Em 1, 2, 3. Conscientes desse amor. Conscientes dessa força que cura e que nos transforma.
conscientes dessa força que cura e nos transforma. E imensamente gratos nós somos convidados, já que estamos aqui agora de volta, né, a fazer juntos, com muita força, muita fé, a oração que o Mestre Jesus nos deixou, nos ensinou e nos convocou para que pudéssemos fazer juntos de forma amorosa, de forma cuidadosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém.